Bishvat é uma data curiosa, né? A gente, na verdade, muitos passam até despercebido por ela. O que está acontecendo, qual a importância, o que tem a ver. A gente sabe que é o Rosh Hashanah dos Ilanot, né? O Rosh Hashanah das árvores, né? Dos frutos, do que vai sair, o que vai florescer. E o que a gente pode aprender de tudo isso? Então, na verdade, a gente tem uma machloket na Gemara, uma discussão, quando foi criado o mundo. Então, uma opinião fala que o mundo foi criado em Tishrei, certo? Que é o que a gente comemora no nosso Rosh Hashanah dos anos, né? Cada vez que a gente chega em Tishrei, né? A gente comemora que trocou o ano novo judaico. Só que tem outra opinião que fala na Gemara que não, que o Rosh Hashanah, na verdade, seria quando a criação do mundo foi em Nissan. Não foi em Tishrei, foi em Nissan. Então a gente fala, calma, qual tá certo? Então vem o Arizal, e ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que na verdade as duas opiniões estão certas. A criação do mundo no aspecto de pensamento, ela foi em Tishrei. Hashem, está escrito que a gente fala, que nem a gente fala em Rosh Hashanah, Yom Harat Olam. Harat vem de linguagem de Herayon, que é gravidez, concepção, certo? Então a gente fala que o mundo ele vê num aspecto de pensamento na época de Tishrei, só que ele veio no momento de realização em Nissan, certo? Assim o Arizal responde. E agora a gente também entende porque em Rosh Hashanah o aspecto de din, de julgamento. Quando a gente está em Rosh Hashanah, o din ele vem por quê? Porque na essência as coisas elas têm que ser direito, como é o certo. A pessoa fez uma coisa errada, vai ter que receber o que tem que ser feito. É um lugar de perfeição, que nem seria o estado do Gan Eden. No Gan Eden não tinha lugar para erro. Na hora que Adam Arishon ele errou, ele foi expulso daquele Gan Eden. O Gan Eden ele não permite erros, certo? Esse é o momento que a gente vive nesse mundo de din, que é o que a gente revive no Rosh Hashanah, que tem na época de Tishrei. A gente revive esse mundo, essa criação de din, tanto é que todo mundo é julgado no Rosh Hashanah, certo? Na hora que a gente vai falar de Nissan, acontece uma coisa curiosa. Se a gente pegar de Tu Bishvat, que é a data que a gente está entrando agora, 40 dias para frente, a gente sabe que sai exatamente a data do que 25 de Adar. E 25 de Adar seriam justamente os 6 dias antes do Rosh Hashanah do Nissan, do início de Nissan, certo? E o que tem a ver tudo isso? A gente sabe que um feto ele só é chamado feto depois de 40 dias. Antes de 40 dias ele ainda não é chamado um ser vivo. Isso é até uma coisa curiosa, porque pela ciência a gente vê que a estrutura básica do cérebro, o sistema nervoso central, ele começa a se formar no 40º dia. E pela Torá, exatamente, o dia 40 é quando a criança é chamada um ser vivo. Então, antes de 40 dias, não é ser vivo. Certo? Não vamos agora entrar em questão aborto no aborto, por favor. Certo? Mas o ponto é que até 40 dias ainda não é um ser vivo, e depois de 40 dias já é chamado um ser humano. Certo? Então, a gente tem esse processo de início, certo? Que ele sempre tem 40 dias antes daquela coisa se formar. Então, olha que curioso. Se a gente pega a data, então, de Tu Bishvat, 40 dias depois vai ser exatamente o dia que começou a criação do mundo. Porque a gente fala que o Rosh Hashanah sempre vai ser o que? A criação do homem. Né? E o homem ele foi criado o que? No 6º dia. Então, vamos retomar um pouquinho. Se a gente falou que na época de Tishrei foi a concepção e em Nissan foi na prática, sai que o quê? Que o primeiro dia de Nissan é o dia da criação do homem. E daí seria que o quê? Que os dias anteriores, certo, a isso, certo? Ou seja, se ele é o 6º dia, se a gente vai chegar para o primeiro dia, vai ser o dia 25 de Adar. E 40 dias antes disso é o momento da concepção, que é o momento de Tu Bishvat. Então o Bnei Yissaschar fala que aqui existe um grande segredo em tudo isso daqui. A gente sabe que Adam Roetz Hasadeh, a pessoa, ela é como a árvore do campo. E o que significa isso? A árvore ela tem uma coisa muito curiosa, né? A gente sabe que na hora que você pega a árvore, você não quer imaginar se não te falassem que de uma semente vem uma árvore. Né? A semente é uma coisa muito pequenininha, é uma coisa ínfima, pequena, que não significa nada, que quando você joga na terra ela até apodrece, mas daquela sementinha vai poder sair uma árvore gigantesca. Então, na verdade, o que a gente está vendo no Tu Bishvat são os inícios das estruturas. E isso é uma coisa muito importante. Porque às vezes coisas pequenininhas que a gente faz no início, seja às vezes com uma criança, né? Que escola você vai colocar ela? Será que eu coloco numa escola mais religiosa ou coloco numa escola mais fraca?
Eu vou colocá-la para estudar com uma pessoa mais forte e uma pessoa mais fraca. E às vezes decisões pequenas. Poxa, eu vou colocar para ter, sei lá, aula com bar mitzvah com talvez um rabino legal. Talvez essa decisão pequena, a longo prazo, vai se mostrar um divisor de águas na vida da pessoa. Tudo que ela vai ser. Se a gente pega um avião, um caça, que ele está viajando na velocidade do som, bem assim, rápido, e você pega o manche dele e vira 1 grau para a direita, e depois de 2 horas, 3 horas que virou 1 grau para a direita, qual vai ser a distância que vai ter se ele fosse reto? A gente vai ter distância, talvez vai parar em outro hemisfério, não, vai estar em outro lugar do globo. Ah, mas foi só 1 grau. Sim, 1 grau agora, um fio do cabelo agora, mas mais para frente vai sair outra coisa, vai sair coisas totalmente diferentes. Então, na verdade, o Tu B'Shvat, ele mostra pra gente que a gente vai entrar no momento de Nissan, no momento do nascimento de Am Yisrael, o momento em que a gente vai começar a se tornar como povo, vai começar a época de Pesach, grande Chesed Hashem. Isso tudo é maravilhoso, só que todas essas coisas têm um início, assim como a árvore ela tem um início. E esses inícios eles são muito importantes. A gente sabe que pelos livros mais profundos, se a pessoa ela vai fazer a atitude, no início da atitude ela pensa em coisas boas, vamos dizer, ela vai comer. E antes de comer ela pensa, vou comer isso daqui para ter forças para servir a Hashem. Isso daqui já vai santificar todo o resto. Se teu início ele foi uma coisa saudável, uma coisa boa, o resto ele vai ser levado por isso. Então os inícios eles são muito importantes. O Tu B'Shvat, ele justamente, acho que uma grande lição que a gente pode tirar é o que? O início. O início a gente deixar ele santo, deixar ele puro, deixar ele bom. Porque na hora que a semente é pura, a semente é boa, o que a gente vai colher são frutos positivos, são frutos doces, são coisas doces que a gente pega nossos filhos, nossas crianças, que são as nossas sementes, e possa cuidar deles com o caminho de Torá e de Mitzvot, que a gente pegue as nossas atitudes, as nossas decisões, são os inícios de muitas coisas, e direciona para as coisas positivas. E se a gente direcionar para coisas positivas, com certeza, o que você vai acabar colhendo e comendo vão ser coisas doces. Muitas coisas boas para todos.